A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título Jeroboão, um dos piores reis de Israel. Nós estamos falando sobre os reis de Israel e sobre os reis de Judá. E hoje eu quero falar sobre Jeroboão. No livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 28 ao 31, nos fala a palavra do Senhor. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Meus amados irmãos, hoje vamos falar sobre Jeroboão. Jeroboão, que era da tribo de Efraim, quando ele era ainda jovem, foi servo de Salomão. Um dia o Senhor usou o profeta Aías e lhe disse que ele seria o rei sobre 10 tribos de Israel. E assim como falou o profeta Aías, assim aconteceu. O primeiro erro de Jeroboão está lá em 2 Crônicas 11, 15. Então, o primeiro erro de Jeroboão foi expulsar todos os sacerdotes e levitas que serviam ao Senhor, e colocou os sacerdotes que não eram da família de Levi. Foi o seu primeiro erro. Em 2 Crônicas 11, 15, diz: e ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios, e para os bezerros que fizera. E bezerros era motivo de adoração, né? Eram estátuas, né? Então, né, ele fez desta maneira, ele construiu seus altares, seus próprios altares. Jeroboão não permitiu os israelitas ir ao templo adorar. Então construiu altares e colocou imagens e disse: aí está o Deus que lhes tirou do Egito. Por que Jeroboão não deixou o povo adorar a Deus no templo? Porque o templo era em Jerusalém e ele se encontrava, não estava em Jerusalém. Jerusalém ficou sob a direção de Roboão, né? Segundo, Jeroboão fez os seus próprios altares. Jeroboão temeu perder o seu povo quando entrasse em Jerusalém, né, para adorar e servir ao Senhor. Então ele pensou: quando o povo for servir ao Senhor lá em Jerusalém, eles vão ficar por lá e eu não vou ter mais condições de ter o meu reinado. Por isso ele fez os altares, os seus próprios altares, e isto desagradou o Senhor. É interessante, meus amados irmãos, que Jeroboão, ele foi colocado por Deus. Ele recebeu as 10 tribos com o aval do Senhor. Entretanto, não perseverou. Aquele homem não perseverou em servir ao Senhor, mas ele se desviou dos caminhos do Senhor. Jeroboão foi um mau exemplo para todo Israel. Ele oferecia sacrifícios, queimava incenso no seu altar, quando o Senhor lhe feriu e a sua mão secou. Lá estava ele oferecendo incenso, né? Oferecendo sacrifício no altar que ele construíra, e Deus feriu, né? Pois bem, Jeroboão não foi fiel ao Senhor. O terceiro ponto: Deus prometeu a Jeroboão que, se ele fosse fiel como Davi havia sido, ele estaria com o rei, Deus estaria com o rei, né? E lhe abençoaria. Mas Jeroboão não fez isso e pecou.
seguiu nos seus pecados. Amados, o povo nem imagina, mas o Todo-Poderoso estará conosco enquanto formos fiéis a Ele, não é? O Senhor estará conosco enquanto formos fiéis a Ele. Todavia, se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Quem peca, morre. É normal, né? Muitos são fiéis só com aquilo que lhe convém. Tem muitas pessoas assim, que só são fiéis com o que querem, né? Pois bem, fazem o que pensam e nunca obedecem à palavra. Eles até se irritam quando são confrontados, quando falamos que é isso ou aquilo não é certo, é pecado e desagrada a Deus, então eles se irritam, ficam irritados. Jeroboão tinha tudo para ter sido ter um reino abençoado pelo Senhor Jeová, um rei que Deus o amasse. Porém, ele não confiou no Senhor e desobedeceu, fazendo Israel pecar. A partir dos seus dias, a idolatria, o pecado, entraram na vida dos israelitas. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Eu sou o pastor Vicente Celestino, da Assembleia de Deus em Fortaleza. Se inscreva em nosso canal, amigo do pastor Vicente, e mande esse vídeo para os seus amigos. Com certeza Deus vai te abençoar.